professora Fernanda Góes. Estamos aqui hoje para conversar sobre o cuidado ao recém-nascido em tempos de Covid-19. O que sabemos até o momento sobre o recém-nascido e a Covid-19? Sabemos que as crianças representam de 1 a 5% dos casos, geralmente com sintomas mais leves do que os adultos, sendo raros casos de morte. Foi demonstrado na literatura uma única vez a transmissão transplacentária de SARS-CoV-2 para um recém-nascido de mãe infectada no último trimestre de gestação. A maioria dos autores descreve casos de recém-nascidos infectados após o parto. Logo, a preocupação dos profissionais de saúde deve ser no atendimento ao recém-nascido após o nascimento, para prevenir a infecção do bebê. Em relação aos casos que são considerados de alto risco para a Covid-19, destacam-se os recém-nascidos de mães com diagnóstico positivo para o SARS-CoV-2, os bebês que tiveram contato próximo com alguma pessoa suspeita ou confirmada com a doença ou os bebês que moram ou viajaram para áreas com elevados números de casos. Ainda, a literatura destaca que as manifestações clínicas dos recém-nascidos infectados, em sua maioria, são inespecíficas. Porém, são mais vulneráveis os bebês prematuros com disfunção cardiovascular e ou gastrointestinal, além dos bebês com instabilidade térmica e problemas respiratórios dominantes. Em casos graves, os recém-nascidos podem desenvolver rapidamente a síndrome de desconforto respiratório agudo e até mesmo irem a óbito. Em relação às gestantes e puérperas com suspeita da Covid, recomenda-se que elas sejam submetidas a exames de imagem pulmonar, radiografia torácica e tomografia computadorizada e testes diagnósticos. As gestantes com suspeitas, com febre alta e hipoxemia devem ter os recém-nascidos monitorados. É necessária uma vigilância rigorosa de 14 a 21 dias após o nascimento quanto às manifestações clínicas da infecção no bebê. E ainda, sobre as gestantes e puérperas com confirmação da Covid-19, é preciso manter um alto nível de vigilância do recém-nascido durante 14 a 21 dias após o nascimento. Gestantes com diagnóstico devem ser examinados imediatamente por profissionais qualificados e encaminhados para o hospital apropriado, se necessário clinicamente. Elas devem ser admitidas preferencialmente em salas de isolamento ou enfermarias com pressão negativa. Porém, o pré-natal deve ser mantido e realizado, se possível, também em áreas de isolamento. Sobre o parto, o que a literatura aponta? Que o parto vaginal é indicado sempre que possível e o parto cesáreo apenas quando obstetricamente necessário. Os partos devem ser realizados em ambientes com pressão negativa e os profissionais de saúde, independentemente da via, precisam ter uma proteção rigorosa, usando todos os EPIs recomendados pela literatura. Não é preconizado o parto de mulheres suspeitas ou confirmadas para a Covid-19 em domicílios ou em centros de parto normal. Sobre os cuidados ao nascimento, nós sabemos que o tripé fundamental das recomendações de boas práticas ao nascimento baseia-se essencialmente no clampeamento oportuno do cordão, no contato pele a pele e na amamentação em sala de parto. Mas como fazer isso em tempos de Covid-19? Será que essas práticas podem ser mantidas? Então, baseado na revisão integrativa da literatura, observamos que, no Brasil, a recomendação do clampeamento do cordão umbilical em tempo oportuno, essa recomendação foi mantida. Assim, para recém-nascidos a termos com boa vitalidade, o cordão ele deve ser clampeado de 1 a 3 minutos após o nascimento. Em recém-nascido pré-termo com boa vitalidade, de 30 a 60 segundos após o nascimento. E no recém-nascido que precisa de reanimação, aí sim, neste caso, o clampeamento imediato é o recomendado. Ainda sobre as gestantes e puérperas com confirmação da Covid-19, a gente precisa destacar que os recém-nascidos dessas mães devem ser transferidos para o isolamento neonatal após o parto e monitorados. É preciso realizar testes de PCR, recomendando-se que esse bebê fique em quarentena por 14 dias. Após 2 testes negativos consecutivos de ácido nucleico materno, com intervalo de 1 dia e com um consentimento informado, o recém-nascido pode ser transferido da enfermaria de isolamento para os cuidados maternos no alojamento conjunto.
Mas qual é o local mais apropriado para manter o recém-nascido após o nascimento? E isso depende das condições locais de cada maternidade, porque nós sabemos das discrepâncias que existem, por exemplo, no contexto brasileiro, né, entre as maternidades, por exemplo, relacionada ao espaço físico. Mas sempre que possível, os primeiros cuidados do recém-nascido devem ser prestados em sala separada da mãe. Se isso não for possível, manter distância mínima de 2 metros entre a mãe e a mesa de reanimação neonatal. Pode ser necessário, então, a permanência em incubadora até que a transferência do bebê possa acontecer para a unidade neonatal ou até que a mãe e o bebê possam permanecer em alojamento conjunto. Em relação ao contato pele a pele imediato e aleitamento materno na primeira hora. Em mães com suspeita ou confirmação de Covid, essas práticas devem ser adiadas até que medidas de prevenção de contaminação dos bebês possam ser adotadas, o que inclui o banho da puérpera, a troca de roupa, a troca de máscara, de touca e de lençóis. A indicação de banho do recém-nascido se mantém conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, que se baseia essencialmente na estabilidade térmica do bebê, que geralmente acontece após 6 horas de vida. Resumindo, em casos de mães assintomáticas e que não tenham contato domiciliar com pessoa com síndrome gripal ou infecção respiratória comprovada por SARS-CoV-2, orienta-se a manutenção do clampeamento em tempo oportuno do cordão umbilical ao nascimento, bem como o contato pele a pele e o aleitamento materno na primeira hora de vida. Porém, em casos de mães com suspeita ou confirmação de Covid-19, o clampeamento oportuno do cordão umbilical deve ser mantido, contudo, o contato pele a pele imediato deve ser suspenso. Assim, a amamentação ela deverá ser adiada para o momento em que os cuidados de higiene, e as medidas de prevenção de contaminação de recém-nascidos sejam realizadas. Em relação ao recém-nascido com suspeita da Covid-19, é preciso realizar testes confirmatórios como PCR, diferenciar a infecção neonatal por SARS-CoV de outras causas de doenças respiratórias entre recém-nascidos, como a pneumonia neonatal, a síndrome de desconforto infantil prematuro, asfixia grave, sepse neonatal ou aspiração de mecônio. Todo bebê com suspeita de Covid-19 deve ser direcionado a um hospital para a devida avaliação. Entre os bebês com confirmação da Covid-19, o diagnóstico pode ser confirmado por meio de amostra do trato respiratório ou sangue. É preciso aplicar imediatamente medidas de precaução padrão com garantia de isolamento de contato de gotículas e de ar. Os aerosóis, eles podem transmitir a Covid-19, especialmente nos casos de procedimentos invasivos, como a aspiração de vias aéreas superiores. O tratamento clínico de recém-nascidos positivos para SARS-CoV é sintomático e de suporte, mas alguns bebês podem demandar internação na unidade de terapia intensiva neonatal, especialmente os que apresentam síndrome de desconforto respiratório e outras condições que denotem gravidade clínica. O uso de medicamentos antivirais usados em adulto é incerto quanto à segurança e eficácia, sendo necessária uma consideração cuidadosa em relação ao risco-benefício. Na alta, a família deve ser orientada quanto aos cuidados com esse bebê, além dos sinais de alerta de adoecimento e de como procurar assistência de acordo com a sua realidade local. É importante também a garantia de transporte seguro para o domicílio, especialmente com o uso do bebê conforto, evitando também a aglomeração do transporte público coletivo. A amamentação em tempos de Covid, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, deve ser mantida, mesmo em caso de infecção pelo SARS-CoV-2, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas para essa prática. É contraindicada a doação de leite por mulheres com sintomas compatíveis com a síndrome gripal, infecção respiratória ou confirmação do SARS-CoV-2, bem como é contraindicada essa doação entre mulheres com contato domiciliar de casos com síndrome gripal ou caso confirmado de SARS-CoV-2. Em relação aos cuidados do domicílio, é importante orientar as famílias sobre evitar o contato do bebê com pessoas de alto risco para contaminação, assim como são desnecessárias saídas periódicas e também é preciso restringir as visitas, além de reforçar todas as medidas de higiene no domicílio. É importante limitar a quantidade de cuidadores, prover boa ventilação, higiene frequente das mãos de quem cuida desse bebê e a desinfecção diária dos utensílios que entram em contato com o bebê.
O Ministério da Saúde recomenda ainda que as consultas de segmento, a imunização e a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil devem ser mantidos. Por fim, quero destacar que essa revisão foi baseada numa ampla busca na literatura, onde foram encontradas distintas práticas cuidativas direcionadas ao recém-nascido em tempos de Covid-19, da sala de parto ao domicílio, que essas ações, nós esperamos que essas ações sejam aplicadas e orientadas em distintos cenários de atuação dos profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros, vislumbrando um cuidado seguro e com qualidade. Contudo, são necessárias novas pesquisas, especialmente com nível de evidência forte, para a formulação de diretrizes assistenciais a esse grupo populacional. Quero agradecer a sua oportunidade e muito obrigada. Aqui estão as referências e até a próxima.